E o nosso convidado do segundo episódio é o Emerson Carvalho, um amigo, um aluno, um colega de mercado de segmento. Para mim é uma alegria receber aqui, porque tem um sabor especial, tem um sentimento especial. O Emerson é o grande responsável por eu ter me envolvido com terceirização ao longo da minha carreira, lá em 200 antes de Cristo, quando ele me convidou a compor um projeto de terceirização dentro do escritório dele de contabilidade. Ele vai contar um pouquinho da história dele, ele vai falar um pouquinho do negócio dele. Eu quero que você ouça com atenção, porque é uma história fantástica, tá? Então vamos lá, vamos começar. Meu amigo Emerson, obrigado por aceitar o convite, aceitar estar aqui comigo. É uma alegria te ver aqui. É uma alegria saber que você está na sua segunda casa da Única, sua empresa. E eu queria que você contasse sua história, que eu sou fã, que eu sou, que eu sou admirador por tudo que você venceu, tudo que você teve que. Nada te veio fácil, nada na sua vida te veio fácil. O homem que luta, esse cara é guerreiro. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui hoje. Não, beleza, Pedro. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente alegre, feliz pelo convite. Você é um cara que eu admiro muito, respeito e sei da sua capacidade. Mas minha história começou muito cedo, sabe, Pedro? Eu comecei como engraxate, lá no interior do Mato Grosso, em Barra do Garças. Sempre fui inconformado com todas as situações que eu vivia, situação financeira, meu pai motorista de caminhão, minha mãe costureira, então tinha uma vida bem apertada. E isso foi galgando, aí logo quando já me torno mais adolescente, viro mecânico de caminhão, depois trabalho na Fiat, depois eu começo no caminho de vendedor. Vou trabalhar para um português. O nome dele é Paquito. E eu aprendi muito com esse cara. E aí, logo em seguida, eu entro na faculdade de contabilidade em Barra do Garças e começo a fazer o curso, né? E eu conheço dois rapazes que vêm para Goiânia e me falam: Emerson, tem muitas oportunidades em Goiânia. E eu não pensei duas vezes, sabe, Pedro? Não pensei duas vezes. Vim para Goiânia com a cara e com a coragem, larguei tudo que eu tinha e vim para Goiânia com um fusquinha e uma mala era uma caixa de ovo, viu? A mala era uma caixa de ovo. E cheguei em Goiânia, por diversas vezes procurei algumas oportunidades, como eu não tinha experiência na área contábil, então foi muito difícil. E aí eu comecei um estágio no Banco do Brasil, onde eu estagiava no Banco do Brasil pela manhã e eu consegui um estágio aqui na Única à tarde, isso era 1997. E eu trabalhei aqui na Única como estagiário durante 9 meses de graça, sem ganhar nenhum real. Quando foi em janeiro de 98, a Leidina, minha sócia, na sócia na época, né? Ela me chamou: Emerson, eu quero que você assuma o departamento fiscal. E eu falei assim: vamos embora, não tenho medo do desafio, não. E foi bem na época onde começou a digitalizar as coisas. Digitalizar não, né? A informatizar nas impressorinhas matriciais e tal, porque até então era tudo manual. E eu começo na Única, em 97, como estagiário. Em 99, eu compro 30% da empresa. Em 2002, eu assumo 100% do escritório. Então, o grande desafio era, eu tinha 16 clientes, desculpa, eu tinha 14 clientes e 16 colaboradores. Tecnicamente quebrado. Tecnicamente quebrado. Mas mesmo assim, vamos embora, né? E de 2002 até 2019, a Única chegou no ponto de 300 clientes. Então, foi uma época muito difícil. Então, para você alavancar o escritório, foi muito difícil. Eu não tinha capital, não tinha sócio, tal e etc. Né? Mas voltando um pouquinho, em 2015, né, eu te conheço lá no IPOG, e a gente começa a tag em 2016. Foi uma experiência assim maravilhosa, maravilhosa mesmo.
e a gente começa, e ali alguns insights vêm na minha cabeça, e você segue o seu caminho, eu sigo o meu, e fica adormecida a questão da controladoria, do BPO financeiro e tal, etc. Mas de 2019, Pedro, de janeiro de 2020 até agora, foi uma mudança brutal. Em 6 anos, né? De 2020 até agora, 6 anos. Cara, nós saímos de 300 clientes para 1.350 clientes. Animal. Animal. Então, assim, foi uma imersão nesse comercial, numa fome, numa sede muito grande, que nesse momento, na minha cabeça, era o quê? Criar capilaridade, criar realmente uma expansão da Única dentro da cidade de Goiânia, dentro do estado de Goiás. Hoje a gente atende 20 estados, né, no território nacional, e hoje nós temos aí uma gestão de mais de R$ 1 bilhão anual, mais de 5 mil colaboradores que a gente faz a gestão mensalmente. Legal. Tudo isso com a minha gestão hoje, né, de aproximadamente 70 colaboradores, e trabalhamos com todos os nichos de mercado, não tem um nicho específico. Temos uma leve tendência, né, a trabalhar com profissionais da área da saúde hoje. E é isso, meu amigo. Foi essa história bem resumida, bem Paquito ia rápida. ficar feliz, hein? Não, mas o Paquito me liga direto, cara. O Paquito me liga. Ele é um grande empresário em Barra do Garças ainda, tem uma distribuidora, e todos os detalhes, né, os direcionamentos que ele tem de vez em quando de tomada de decisão mais profundas, ele me liga e me pede orientação, e a gente tem ajudado ele também. Excelente. A gente vai falar um pouquinho sobre equipe e cultura já já, mas isso que você trouxe aí do trabalhei 9 meses de graça é um tipo de valor que se perdeu no tempo, né? Eu acho que a moçada de hoje talvez não tenha esse altruísmo, esse foco, essa vontade de antes do venha a nós vosso reino, me dá o osso aqui para eu roer, e depois a gente se encontra, tem um prêmio ali na frente, né? Muito legal. É, Você não contou uma parte incrível. Quando você se casa com a grande Patrícia, a futura médica Patrícia, isso. você foi morar num escritório, que eu acho isso incrível Sim, também. O escritório era é, realmente sua vida, né? o escritório era a minha vida, Pedro, porque eu conheço a Patrícia, e ela veio fazer uma especialização, né, em Goiânia, era de São Paulo, do interior de São Paulo, e de Pitinga, São Paulo. Ela vem para Goiânia, e eu já morava no fundo do escritório, porque eu não conseguia, na época, né, pagar nenhum aluguel. Então eu arrumei um quartinho ali e fui morar literalmente no fundo do escritório. Conheço a Patrícia, a gente resolve, vamos morar junto, bora, bora. E ela começou a fazer o mestrado, e a gente junto, depois ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí veio as crianças, ela deu um time, né? Ela parou porque estava muito sobrecarregada. E hoje, né, a Patrícia resolve, depois dos filhos já todos encaminhados, ela resolve fazer cursinho, e hoje ela está fazendo a faculdade de medicina. Muito legal. Bom, essa foi a sua introdução, eu achei incrível e adoro sua história e agradeço a Deus por ela. Deixa eu seguir aqui. Hoje, a Única em 2026, qual que é o perfil de cliente que você atende? O que que eles têm em comum, além do óbvio? O que que você está olhando para ICP, para Ideal Consumer Profile? Pedro, hoje eu deixei um pouco, estou mudando, na verdade, o perfil desse nosso cliente. Nós pegávamos empresas pequenas, empresas médias, e hoje a gente está trabalhando de empresas médias para empresas maiores. Ah, Emerson, por que você quer deixar a empresa pequena? Não é que eu estou deixando a empresa pequena, mas é uma questão de perfil e de posicionamento. Então eu vejo muito importante hoje a questão do posicionamento, haja visto que eu já fiz o alagamento da base que eu precisava. Então nós construímos um ecossistema de empresas hoje, onde a gente atende um ecossistema, o nosso ecossistema está pronto para atender o seu negócio. Então uma frase que eu já ouvia de você é: faz o que você é bom e deixa o back-office comigo que eu resolvo. Então hoje nós trabalhamos com esse ecossistema. E o que acontece, Pedro?
essa questão, né, da sua educação, da sua veia educadora, né, ela é muito importante. Então tem que ter uma conscientização muito grande ali dos microempresários, dos empresários que estão começando. Por quê? Por que que a gente está fazendo essa mudança? Porque eu ganho performance quando o cara já está mais estruturado. E ele consegue ver resultado, ele consegue ver valor na minha entrega, entendeu, Pedro? Então, o que, que a gente está em busca de hoje? Em busca de valorização das entregas que nós fazemos. Então, não adianta eu levar um DRE para uma empresa pequena que ela não está interessada em ver um DRE, que ela não está interessada em ver o fluxo de caixa, que ela não está interessada em ver os seus resultados, porque ele está totalmente imerso num caos que qualquer solução que eu levar para ele não vai ter valor para ele, entendeu, Pedro? Então, devido a esse movimento que a gente tem percebido, então a gente está procurando realmente esse profissional que quer se educar e quer mudar de nível, independente do tamanho dele. Nós captamos um cliente há pouco tempo, uma empresa pequena, mas com uma rentabilidade absurda. Absurda, absurda, absurda. Uma mais de 60% do seu negócio. E o que, que eles queriam? Eles queriam compliance, eles queriam metodologia, garantir que todas as atividades deles estavam em conformidade com as leis. Então, ele realmente estava se preparando, né, para uma venda, para uma fusão, para uma aquisição, enfim. Ele realmente quer expandir o seu negócio. Então, hoje a gente está em busca desse profissional, desculpa, desse empreendedor, desse empresário que quer mudar o seu cenário. E tem alguma coisa que ele raramente te conta, esse perfil médio grande, que é na primeira reunião, que você tem que cavar, cavar, cavar como vendedor exímio que você é, para chegar na pepita de ouro? Pedro, não tem jeito, tem que cavar muito. Porque geralmente ele vive duas situações. Ele vive uma soberba e ele vive uma deficiência tão grande que ele nem sabe o que, que ele quer. Então, esse profissional, esse empreendedor que vive uma deficiência muito grande mesmo, tudo que você oferece para ele, ele acha que é bem-vindo. E ele aceita e ele acolhe tudo isso. Mas o empreendedor, aquele que tem vários e vários indicadores, KPIs e etc. no seu negócio, mas ele não sabe ler. E eu não sei se você se lembra, teve uma vez que nós fomos numa clínica médica, acho que no Alto da Glória, e nós começamos a conversar com o empresário, começamos a conversar com ele, e ele tinha todos os números, não sei se você vai lembrar desse fato. E aí, um dado momento, você fala bem assim para ele: beleza, você tem todos os dados, mas qual é o diagnóstico? Você travou naquele momento aquele empresário. E o que eu vivo muito hoje é isso, sabe, Pedro? Então a gente vive uma extremidade de quem não tem nada, absolutamente de quem não tem nada, e dos que têm informações, mas não sabem usar os indicadores e usar os seus relatórios para tomada de decisão. Ontem mesmo, a gente foi numa empresa tem uma consultoria financeira, mas que mostra relatório, mas que não dá nenhum indicativo de absolutamente nada. Entende? Então, assim, hoje nós temos que cavar, cavar, cavar mesmo, até entender profundamente qual é o sentimento, o que, que ele associa à empresa dele, né? Qual o propósito que ele tem na empresa dele. Então, a gente tem visto muito isso em relação a propósito, aos objetivos que ele quer, para que daí, a partir daí, a gente oferece as nossas soluções para eles. Show? Esse aspecto da cultura é e sempre será, a meu ver, o maior ofensor à conversa de consultoria e terceirização do planeta, porque no final do dia o cara tem que estar disposto a não ser o certo, ele tem que estar disposto a trazer alguém que seja especialista no assunto, ele tem que estar disposto a mudar algumas coisas dentro de si, né? É difícil pra caramba isso. O que a gente mexe é É. difícil, é bem difícil. Quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui, nesse cenário do médio e do grande, do cara que tem que estar disposto, dessa cultura difícil. Você já aconselhou algum pretenso cliente a internalizar a contabilidade, ao invés de externalizar, terceirizar com você? Fiquei Não, curioso Pedro, aqui. eu nunca. Eu fiz o contrário. Ontem, uma distribuidora de medicamentos, eles querem internalizar a contabilidade.
E eu fiz a seguinte pergunta: beleza, vocês querem internalizar? Então vamos lá. Esse profissional, ele vai te custar caro, ele não é barato. Você tem um custo da sua operação apertado. Você vai querer dele a parte fiscal, a parte contábil, planejamento tributário, departamento pessoal e a parte legal. Você acha que um colaborador, que um profissional, só um profissional, vai conseguir fazer a gestão dessas 5 áreas? Impossível. É. Impossível. Então, assim, ou você domina a parte fiscal, ou você domina a parte contábil, ou você domina o departamento pessoal, que é as leis trabalhistas, ou você domina a parte legal. Mas dominar essas 5 áreas hoje, Pedro, eu realmente tenho visto empresas de vários tamanhos, vários tamanhos. E o que existe hoje é um movimento um pouquinho diferente, Pedro, que é a contabilidade in company. Eu levo o meu time para dentro da contabilidade, para dentro da empresa. Então esse movimento ele tem se fortalecido, onde a empresa tem um profissional da contabilidade dentro da sua empresa para dar agilidade no processo. Mas esse caminho de terceirização, de internalização, realmente, infelizmente, ainda não é uma boa solução. A terceirização financeira, eu já fiz esse comentário, eu já devolvi pro cara, ó, você é interceirizável se você não quiser soltar a pedra. Você tá abraçado na pedra, você não quer mudar, assume de volta. Eu fico na gestão, eu fico na coordenação, na operação que você quer, caixa 2, 3, 5, na desorganização do ERP, na mistura de pessoa física e pessoa jurídica. Eu não consigo criar um processo e, portanto, não consigo ganhar escala. E aí não serve para mim. Faça você Sim, sua bagunça, né? Isso, isso acaba acontecendo. Mas é louca essa conversa. E aí, outro dia eu recebi uma provocação numa mentoria minha que me fez ficar pensando sobre isso que a gente está conversando aqui. Esse perfil de cliente da cultura que a gente falou, aliado a uma deteriorização da condição econômica do país, né? Uma destruição de valor do nosso país que a gente está vendo nos últimos 30, 40 anos. Até chegar no ponto de hoje, a gente tem 80 milhões de pessoas com nome sujo, um monte de empresa fechando, milhões de empresas fechando todos os anos, tudo mais. E com o terceiro pilar aqui, que é tecnologia. E o que a AI tem feito na indústria do conhecimento, que é a indústria da contabilidade, da terceirização financeira, do CFO as a Service. A pergunta que eu recebi, juntando essas três coisas, até no TEP, é aqui para te perguntar, para ver sua opinião. Pedro, foi a pergunta que me fizeram. A tecnologia está mudando o que pode ser terceirizado ou está mudando quem pode terceirizar? A tecnologia está mudando o que pode ser terceirizado ou quem pode terceirizar. Você falou de agilidade, eu boto dentro da empresa para agilizar o processo. O processo é um negócio extremamente automatizável, né? sim, Delegável para uma AI. A análise está ficando cada vez mais também. Tem um monte de falha ainda, tem um monte de coisa para ser comentada, mas tá ficando muito bom. Já já fica sim, para e passo. Ao mesmo tempo que a conversa do quem pode terceirizar também muda, porque agora as barreiras de entrada diminuíram. Você teve que fazer o estágio de graça, você teve que fazer sua faculdade, o estágio de graça, ganhar musculatura para virar um dono de um escritório de contabilidade. Eu tive que fazer faculdade, especialização, me ferrar em um monte de lugar para fazer controladoria, para fazer financeiro. A barreira de entrada diminuiu. Se o Emerson ou o Pedro, de 18 anos, quisessem ingressar no nosso segmento, eles começariam mais fácil do que a gente quando a gente começou. sim. Tá doido isso, o que está acontecendo no nosso segmento, né? As barreiras estão caindo. O que eu sinto, eu quero ver se você sente isso do seu lado, é o seguinte: é a moçada, em especial, muito letrada com inteligência artificial, tendo aprendido negócio por vídeo e não fazendo. E, portanto, os modelos são incríveis, as construções são maravilhosas, o layout é impecável, tudo integrado, automatizado, mas falta substância. Eu dou uma lapada e o negócio cai e tem que voltar e ser reconstruído. Você sente isso? O que você está vendo nesse aspecto? Pedro, isso aí é muito claro, é muito claro. As
As cicatrizes do tempo, né? As cicatrizes corporativas que a gente vai tendo ao longo dos anos, ela vai nos dando casca, né? E nós acabamos de ter um ano já essa empresa, nós assumimos a controladoria dela, né? E então toda a prestação de conta de resultado é com a gente. E essa empresa é uma empresa do ramo de arquitetura e engenharia, uma empresa com bom faturamento, um excelente faturamento. Tinha um consultor sem muita experiência, vamos dizer assim, com muita tecnologia. E na minha primeira vista, na minha primeiro painel que eu olho, eu falo para o diretor da empresa: o seu modelo de precificação está errado. E ele falou assim: mas como assim está errado? Nós pagamos caro com isso, um consultor renomado, blá, 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 blá. Beleza. Então eu falei para ele assim: então coloquem na mão agora, faz na mão a conta que eu vou te falar. E ele fez na mão. Qual que é a diferença que está dando de precificação? 10%. 10% É de margem. cálculo errado de precificação, Pedro. Em 90 dias, nós melhoramos a performance dessa empresa, que tinha uma outra consultoria. Nós melhoramos a performance e o resultado em 15%. O que quer dizer com isso, Pedro? O layout bonito, o layout bem feito, todas as técnicas que se aprende nas faculdades, nas pós-graduações, elas são fundamentais, Pedro, são fundamentais. Mas as cicatrizes, os sapos que a gente vai engolindo no decorrer dos anos, o perfil comportamental de cada empreendedor, isso vai mudando drasticamente a sua visão de negócio e a sua percepção de valor e de resultado nas companhias. Então, não é simplesmente só uma teoria, existe também uma tendência de mercado onde você, com a sua experiência, hoje são 29 anos de experiência em diversos segmentos. Então a gente vê perfeitamente que só a teoria, que só o PowerPoint bonitinho, que só uma apresentação bonita, infelizmente, ela não vai ser resultado de uma boa performance em muitas empresas. E aí é onde entram, né, os anos, né? Você desbravar, né, uma mata, igual a gente fez lá em 2015, 2016, implementando controladoria, colocando essa controladoria em Goiânia. Então, assim, desbravar, então, todos esses anos, né? Outro dia vi só mudando um pouquinho aqui, outro dia vi uma foto, né? Literalmente uma foto de um BI que a gente entregava. Então, eu vejo o quanto que tudo foi evoluído, como que as coisas evoluíram assim de maneira exponencial, uma tecnologia onde apresenta isso em tempo real. Então, assim, antes era feito lá na mão, e Excel, e etc. Tinha toda uma programação. E hoje, né, a gente vê isso de uma forma bem mais rápida. Mas se não tiver o conceito, se não tiver a experiência, se não tiver uma base sólida de dados, só o PowerPoint bonito não vai resolver. Isso é brilhante que você está falando, porque mistura habilidades diferentes, né? E as habilidades expiram, eu preciso comprar novas Sim. no mercado, e elas vão expirar também, eu preciso evoluir. Quais são essas habilidades hoje fundamentais para montar uma equipe no escritório de contabilidade, de terceirização contábil, em 2026? O que que você está buscando hoje de habilidade? O que que é o mais difícil disso que você está buscando? O que que é mais difícil de achar? O que é mais difícil de achar é o faça. Acredita nisso? Atitude? É, Olha só. Pedro, você sabe da minha vida, da minha fé, e tem uma palavra na Bíblia que está mexendo muito comigo, mas sim mexendo assim, extremamente comigo, que é o primeiro versículo da Bíblia, onde Deus fala bem assim: e que faça a luz. Se Deus, que é Deus, fala faça-se, por que que nós não estamos fazendo?
Mas é legal. Legal. Entende? Então, assim, qual o nosso grande desafio aqui hoje, Pedro? É encontrar talentos que façam. O poder do fazer, o poder, a atitude, a autonomia do fazer, ela está se perdendo, porque as pessoas perderam a fome. Então, se eu não tenho fome, eu não faço. Se eu não faço, não preciso desse elemento ou dessa função, então as coisas não acontecem. Infelizmente, o poder do faça está se perdendo e nós estamos perdendo vários profissionais que poderiam realmente entregar alguma coisa e hoje não entregam porque nós não encontramos. Assim, o cara faz, sabe? Menos que meia boca, mas tomar uma atitude de fazer algo diferente, realmente esse é o grande desafio, viu, Pedro? Olha só, interessantíssimo isso que você falou. E aí a gente está no meio de um encontro. Aliás, do ponto de vista de pessoas e habilidades, eu acho que nunca foi tão difícil empreender, porque as gerações estão se encurtando, né? Você Sim. pegava uma geração de ferro, a dos nossos avós, que infelizmente ao longo dos últimos 10, 15 anos já tem deixado o nosso plano aqui. Passaram por guerra, passaram por fome, passaram por modelo econômico para cima e para baixo, por Guerra Fria, os caras são de ferro mesmo, né? Ao mesmo tempo, demora anos para os baby boomers, depois anos para os veteranos, anos, né? X, Y, Z, milênio, alfa e beta agora. As janelas estão ficando muito curtas das transições. E a nossa geração pega os negócios, hoje a gente está em posição de liderança, de comando, e a gente pegou essa sopa de gente, skill diferente. Não sei se você viu o que aconteceu em Mianmar, o golpe, depois o contragolpe no governo, e a juventude tirou o governo do poder por votação online, por, Sim. por orquestramento online. E tem um monte de coisa travada de mídia social lá, então o WhatsApp e o Telegram não funcionam direito, foram para o Slack, foram para outras formas, se juntaram e derrubaram um governo. Então, assim, é uma loucura. Imagina a skill de organização, né? E aí, no mesmo ambiente de trabalho, ter uma pessoa de 65 anos, de 60 anos, com outros valores. Orquestrar isso é muito diferente, é muito difícil, acho que é muito desafiador, muito mais do que as gerações passadas tiveram que fazer na nossa posição de liderança. A um ponto que eu fico com receio, Emerson, até quero ouvir sua opinião. Eu não sei até onde o letramento de AI ameaça ou é oportunidade para os negócios de capital intelectual como o nosso. Eu te explico por que ameaça. Não é por ser disruptado, porque eu não acredito nisso. Você abraça a mudança, eu amo mudança, você sabe disso. Você Uhum. abraça a mudança e usa a ferramenta para se fazer muito bom. A ameaça que eu estou dizendo é ao desinteresse ao ordinário. Geração letrada no virtual, geração letrada na inteligência virtual, inteligência artificial avessa à rotina, à entrega mundana, ao, ao dia a dia, ao trabalho que tem que ser feito. O americano falaria ao job to be done. Ela quer ficar na integração, no online, no escritório. Eu me lembro quando você me contava onde é que você foi aprender a vender, foi em cima de um caminhão vendendo danoninho, vendendo iogurte, Iogurtes da iogurte Nestlé. de morango, você foi aprender a vender em cima de um caminhão. Sim, O sim, cara que aprender a fazer controladoria, ele pode ficar só no Excel. Ou ele vai lá na ponta sim. entender como é que os métodos de custeio acontecem na empresa, ou vai entender a precificação lá com o comercial. Eu me lembro o primeiro grande orçamento que eu fiz na minha vida, como controller, por uma transportadora, e eu fiquei 45 dias viajando o Brasil inteiro. Eu não trabalhei no escritório com. Não, eu estava de bota com o meu computador, que era um trambolho na época, debaixo do braço, meu laptop, que era um peso, num sol, viajando o Brasil inteiro, entendendo como a operação de logística acontecia em Barra do Garças, no Porto de Santos, no Porto de Gurupi, no Porto Seco de Gurupi, em Suape, no Recife. Como é que era esse. Eu não sei se eu não sei se a geração de hoje está disposta a isso. Entendeu? Então, nesse aspecto pode ser uma ameaça. Eu queria te ouvir. O que que você acha? Isso é uma ameaça? Isso é uma oportunidade? Não, Pedro, eu vejo com muita tranquilidade isso. O que você acabou de falar é a pura verdade. Olha só,
a gente tem um time aqui de controladoria, de compliance, etc. E nós fomos num hospital bem expressivo aqui em Goiânia ontem pela manhã e estávamos conversando, o pessoal estava apresentando os resultados e no meio da reunião eu falei assim, olha, pode parar tudo. Mas o que foi? O que a gente fez de errado? Aí eu falei para o dono da empresa, a partir de segunda-feira eu quero conhecer todas as portas, todos os quartos, todos os departamentos que a sua empresa faz. Eu quero ir em loco, conhecer cada item do seu hospital, desde a enfermagem, da internação. Quero entender os seus processos, se eles realmente fazem sentido, se não fazem sentido. Ou os caras estão só atrás do computador, digitando codificando, planilhando, mas, cara, você não entende a operação, você não vai para dentro do negócio, você não colocar a mão na massa, você não vai entender e não vai... Cara, vai ser um resultado? Vai. Mas, se você não for em loco, colocar a mão e ver cada processo da empresa, Pedro, eu não acredito nesse modelo 100% com o IA, com esse profissional atrás da mesa, sem realmente arregaçar as mangas da camisa, colocar uma botina e ir para dentro da operação e entender o que realmente acontece. Então, eu sou muito determinado nesse processo, sabe, Pedro, de realmente colocar a mão na operação e entender verdadeiramente o que acontece. Conversar com aquele operador daquela máquina, conversar com o operador daquele determinado departamento, conversar com o comprador, fazer uma visita no fornecedor. Então, esse processo de entendimento de todo o mecanismo da empresa, ele é fundamental, porque é ele que vai te dar casca, é ele que vai te dar envergadura para você tomar decisão, porque só a partir dos números, sem entender a operação, é interessante? Sim, lógico que é, não estou negando isso, pelo contrário. Mas é fundamental se entender o que realmente acontece e quais os pontos de furo, né, que a gente vê nessas operações. Então, para mim, fazer esse processo de fazer acontecer, ele é fundamental, fundamental. Ó. E entrando nessa palavrinha que você falou aí de operações, eu tenho algumas curiosidades e eu acho que todo mundo que passar aqui no Make or Buy, eu vou querer ouvir e entender a forma, até para aprender também, executar e para todo mundo aqui que for nos ouvir também colocar em prática, que é a tal da dependência da operação do fundador. Você não foi fundador da Única, mas você é da nova Única, você é o fundador, né? Sim. Como é que você fez para que nesse crescimento a dependência de você mesmo diminuísse? O que você está fazendo para, se ainda depender de alguma coisa de você, operação, o que você está fazendo para diminuir essa dependência? Como é que você ficou obsoleto ou menos relevante para o negócio? Pedro, eu acho que tudo começa. Você usou uma fala aí há um pouco tempo atrás, logo no começo do nosso bate-papo aqui, querer largar a pedra que te prende, que te afunda no seu negócio. Se eu não quisesse largar essa pedra, eu estaria hoje com 350 clientes, porque era a minha capacidade de produção. Então, o que acontece? O que eu vi de muito claro? Primeiro ato, isso não é palavra de coach, nada disso. Se você não mudar a sua mentalidade, e tudo começa, para mim, começou na minha mentalidade de dizer, eu tenho que sair dessa operação, eu tenho que delegar e eu tenho que ser descentralizador. Não dá mais para eu centralizar tudo em minha mão. Você lembra, meu telefone tocando e atendendo cliente, atendendo colaborador, e aquela loucura, chega a um ponto de estar assim, chega, eu não quero mais. E a partir daí, eu trago um gerente operacional, crio departamentos, e eu fui descentralizando a empresa, tirando ela da minha mão, ao ponto que hoje, né, eu já estou preparando, não sei se vai ser o Pedro Antônio ou outra pessoa, mas a ideia é que seja ele, num futuro bem próximo, o novo CEO da Única, porque o CEO desse ecossistema, né? Então, estou preparando o meu filho para que eu realmente saia da função de CEO
Antes eu era operacional, hoje eu sou CEO, mexo só com, a, com as estratégias do escritório e não larguei. Aí eu não faço comercial, mas é sobre a minha gestão, todo o comercial do grupo, né? Mas a ideia é que eu seja um conselheiro no futuro próximo e o Pedro Antônio assuma a cadeira de gestão de todo o ecossistema. Incrível, conheço ele de quando ele era um menininho e agora falando É, de virar presidente, muito legal. Sobre isso, cara, qual que é o processo da Única hoje que te dá mais orgulho? O que que você olha de tudo isso que você construiu e fala, ó, isso que a gente conseguiu criar é onde está o meu agradecimento maior para Deus aqui. O que que é? Pedro, meu maior agradecimento é agradecer a literalmente todos os clientes que passaram pela Única e deixaram um pouquinho de si e levaram um pouquinho de nós. Então, eu sou extremamente grato, muito grato a Deus, a todas as pessoas, a todos os clientes, a todas as pessoas, de uma maneira direta ou indireta, que passaram e passam, estão passando pela Única e irão passar pela Única. Se não existir, se não existisse esse empresário, esse empreendedor, esse sonhador que acredita no país, que acredita no negócio, que acredita numa possibilidade de resolver algum problema da sociedade, eu sou extremamente grato a todas as pessoas que me deram a oportunidade. Sou extremamente grato a muitas pessoas que passaram, né, pela Única, empresários espetaculares. Eu lembro assim do Daniel da Editora Moderna, que me deu uma oportunidade muito grande, uma editora nacional. Então foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos aqui em Goiânia. A doutora Rose, que é um ícone da odontologia, sabe? O Marcelo, que abriu a sua distribuidora, é um dos maiores distribuidores de Nestlé do Brasil e hoje a gente continua trabalhando com ele, que foi o primeiro cara que me deu a oportunidade, foi ele que deu a oportunidade. Emerson, eu quero que você faça a contabilidade da minha empresa. E a você também, né, Pedro, que deu a oportunidade da gente aprender um pouco mais, sair um pouquinho da caixa da contabilidade, entender um pouco mais sobre gestão, entender um pouco mais sobre controladoria, sobre compliance, sobre toda essa parte de BPO financeiro. Então, assim, sou muito grato às pessoas, né, que passaram e que vão passar ainda pela ONU. É isso aí. E falando de futuro, agora das perspectivas, como é que você acha que não só a Única, mas o escritório contábil vai se parecer em 2030? Como é que seria essa conversa lá em 2030? O que que mudou? O que que você está vendo? Botando o ouvido no chão, vendo a vibração do chão, o que que você está vendo que está chegando aí na frente que vai mudar o escritório contábil? Olha, Pedro, a partir já da nova reforma tributária, né? Então ela vem com uma pegada financeira muito grande, econômica, financeira. Então eu vejo assim com muita clareza o escritório de contabilidade extremamente tecnológico, com assim, com a embarcação de tecnologia absurda, fazendo todos os processos. Eu não, eu não vejo muita distinção num futuro próximo entre contabilidade, controladoria, BPO financeiro. Eu vejo tudo isso como um bloco só, sabe? É uma grande companhia, é um grande escritório de solução de, de demandas de back-office, de financeiro, de tributo e etc., tudo num local só. Nós já estamos vivendo isso aqui na Única para alguns clientes, onde a gente faz todo o trabalho de contabilidade, de planejamento tributário, de BPO financeiro, de controladoria, de compliance e de auditoria. Então, tudo isso dentro de um pacote, dentro de um único lugar. Então, o cliente ele está assistido, né, de todas as maneiras, é, o que diz respeito na sua gestão. Então, assim, eu não vejo mais essa separação igual a gente via no futuro, no passado. Eu vejo sim tudo isso junto, dando resultado. E além de tudo isso, Pedro, tem uma outra coisinha que eu vejo muito, que aí já é
no nível que você está, no nível que eu já estou, e alguns profissionais também, é a gente se especializar em conselho de empresas, em conselho de companhias, entendeu? Porque tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos é uma enciclopédia muito grande, né? De informações onde a gente consegue realmente passar isso para as companhias. É isso mesmo. É uma progressão natural até da vida, né? Olha a barba branca É, minha e sua aí, ó, a minha. é, Né? Você falou de aconselhar seu filho, a gente faz isso para os outros, para dentro de casa, né? Por que que a gente é, não faz isso numa empresa e tudo mais? aham. E nesse desenho que você falou de todas essas verticais juntas, de um hub de negócio, como você tá desenhando aí, qual que é a aposta que você está fazendo hoje na Única para chegar nesse lugar que você está desenhando do escritório? Como é que você está se movimentando internamente? Tecnologia, Pedro. Tecnologia. Então, hoje nós temos programadores aqui dentro da Única, onde eles trabalham a automação de todos os processos repetitivos da Única. Nós estamos desenvolvendo um sistema para odontologia. Eu acredito que está aí há 2, 3 meses de ficar pronto. Nós desenvolvemos uma outra ferramenta onde nós entramos em qualquer sistema, OMIE, Conta Azul, qualquer outro sistema, plugamos nele, temos o nosso portal e geramos os nossos indicadores a partir dessa. Eu costumo brincar que é o chupa-cabra, né? Ele entra dentro do sistema, de qualquer sistema, e a partir dali eu começo a gerar os indicadores, então eu não faço nada isso manual. Então o resultado da empresa é totalmente ligado ao que ele imputa no sistema, mas eu consigo auditar o que ele fez de errado. Então, hoje, a tecnologia, sabe? Eu sempre acreditei nisso, Pedro, que num futuro, e esse futuro já chegou, um escritório de contabilidade, um escritório de assessoria, um escritório de BPO financeiro, seja qual for a especialidade desse escritório, eu tenho que ter, além dos profissionais das áreas, eu tenho que ter programadores, desenvolvedores de sistema que façam, que possam aliar a tecnologia com o conhecimento e com a prática de todos os movimentos que tangem, né, a gestão das empresas. Excelente, excelente. Para quem for nos ouvir aqui e tiver ainda achando essa conversa muito distante de si, a tecnologia, você falou de até gestor de operação, né, delegar e trazer departamento criado e co-criado para além da função do executivo, para além da função do próprio fundador, para quem estiver achando isso muito encrencado, encrenqueiro, encrencado. Qual que, na sua opinião, é o sinal mais claro de que chegou a hora de parar e tomar essa decisão de fazer o escritório rodar sem a própria função ou diminuindo a relevância da própria função para dentro do escritório? O que você Pedro, aconselharia para o Emerson lá atrás que tomou essa decisão? eu aconselharia para o Emerson, assim, com muita clareza, Emerson, você foi muito bom, muito obrigado, você fez coisa pra caramba, mas o seu conhecimento te trouxe até aqui. Passa o bastão, porque outros virão com conhecimento, com tecnologia, e que vão triplicar, quadruplicar o seu negócio. É abrir mão, Pedro. Abrir mão é o ato mais difícil que tem na gestão de uma empresa. O mais difícil, cara. Você não tem noção o que eu vejo, o que eu compartilho, o que eu vejo em abrir mão. As pessoas não querem abrir mão, Pedro. Acho que são donas de uma verdade absoluta ainda, uma verdade absoluta, sobre o seu negócio e não quer abrir mão. Então, o conselho que eu dou, abra mão para que você cresça de maneira exponencial. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. E eu falo para todos os nossos gestores aqui hoje, ou até para o Pedro Antônio, e eu falo assim, meu filho, o que o papai fez até agora deu certo, mas daqui para frente a bola é contigo. É outra tecnologia, é outro, é outro hype, então, entendeu? Então, assim, é o que eu fiz, ok, eu fiz, mas para que ela tenha essa empresa, esse ecossistema, tenha uma nova envergadura, vai depender da sua visão, da sua estratégia e do seu conhecimento. Excelente.
Eu tinha preparado uma última pergunta para você, mas você já respondeu ela em partes, porque eu ia te perguntar assim, qual que na sua história foi a decisão? Porque aqui no Make or Buy a ideia é falar das decisões de negócio, da solidão da posição de líder, né, de decisor. É muito difícil ser decisor, né, muita pressão, Sim. pouca visibilidade, muito orelha em pé para captar sinais, né? Ainda mais numa economia tão instável quanto a nossa, numa dinâmica de negócio tão carcomida de tecnologia e velhas práticas e cultura, tudo isso que a gente tem falado ao longo dessa conversa aqui, mas eu ia te perguntar qual que é a decisão mais difícil, make or buy, qual que é a decisão mais difícil de negócio que você tomou? Você já falou, a de delegar, por isso que você respondeu parcialmente, mas eu ia complementar. A que você ainda não sabe o resultado, a que você ainda tem dúvida se foi certo ou não. Qual que é o seu ponto de virada lá atrás que você ainda precisa ou aumentar o seu nível de consciência, ou às vezes de tempo, ou às vezes de ver resultado para saber se o que você fez deu certo ou não? É simples, Pedro. Eu vejo assim, parece ser a mesma coisa, mas não é. É profissionalismo. Porque a gente faz as coisas de maneira amadora ou de maneira parcial. Então, todas as decisões que eu fiz, se eu tivesse feito com mais profissionalismo e de maneira mais rápida, eu tenho certeza que hoje eu estaria com outros resultados, com outros desempenhos. Então, o que é isso? Profissionalismo, desapego, e tem uma coisa que você foi perguntando, né? Uma coisa que não se pode abrir mão e é fundamental para que tudo isso tenha acontecido. A minha casa, a minha família. Então, você não pode abrir mão em nenhum momento da sua gestão, do seu modelo mental de negócio, se você não tiver com o olho e se sua prioridade não for a sua família, todas as outras coisas vão desabar. É isso aí. Eu falo para minha mulher que ninguém empreende sozinho. Ela Não, empreende não comigo, os mesmo. meus nenéns empreendem comigo, porque a Sim. família toda entra no projeto, Entra entra no no bolo. risco, entra no bolo, entra na prioridade. Quantos dias de férias você tem por ano, cara? Eu tenho 2 tardes. Então, até isso. Eu ouvi outro dia de um amigo meu empreendedor, ele falou, Pedro, ano passado, as minhas férias foram numa terça-feira, cara. Então, a família acaba tendo que entrar nisso também, né? Faz parte. Emerson, como é que as pessoas te encontram? O contador que queira fazer parceria com você, o terceirizador que queira fazer uma aliança com você, o cliente que queira te conhecer, como é que eles te encontram? Cara, me encontro hoje, né, aqui em Goiânia, no setor Bueno. Eu tô aqui na T53, número 460, T53 Camutirão. Nós temos uma galeria aqui chamada Centro Empresarial e hoje nós estamos alocados em todo o pavimento aqui de cima, né? Aqui na rua essa T53 é a rua do WR, da Padoca. E tem o meu Instagram, é Emerson R. Carvalho, e também o meu contato, né? 9862 981227841. Depois, se você quiser colocar aí, Pedro, Eu vou o colocar no meu Instagram, Instagram e o meu contato. Então, assim, estamos abertos a dar dicas, a fazer parcerias, a fazer negócio junto. Esse é o nosso, nosso objetivo, é alargar as nossas bases para que a gente possa alcançar o máximo de empresário e fazer esse país uma mudança que vem a partir do profissionalismo, vem a partir do profissional de gestão de negócios. É isso aí. Para mim foi uma alegria, uma honra e um orgulho saber um pouquinho mais dessa história e ter você aqui comigo nesse projeto Make or Buy. Muito obrigado, viu? Um abraço Eu para que você e agradeço, boa Pedro. sorte para a Única aí. Valeu, um abraço, com Deus.